E aí, vamos ver se agora vai? Vai, né? Que beleza, que beleza. Eu vou colocar aqui o nosso convidado. Então, excelente noite. Vai dar certinho agora. A gente vai chamar o nosso convidado pra gente transbordar muito, falar desse assunto tão bacana, hein? Escolhemos um assunto top pra gente trabalhar na noite de hoje. Então faz muito... Agora foi enviado, hein? Acho que agora deu certo, hein, Fábio? Bora. Excelente noite. Tem que virar a Agora câmera. sim. Agora sim! Eu não estou te ouvindo. Eita! Eu vou só pegar o meu retorno aqui pelo computador, porque eu estou usando o microfone. Eu só faz um joinha se eu estiver me ouvindo bem, tá? Ah, beleza. Estou te ouvindo Só dar um excelente. F5 aqui Muito para bem. atualizar. Pronto. Aí eu vou ouvir aqui pelo Tudo fone só certo, para não porque atrapalhar. tecnologia é assim, né? Tecnologia é assim Pronto. mesmo, né, Fábio? Não, faz Vontade. parte. Se não tiver essa dificuldade e a gente superar, a gente não evolui. Eu acho que o que Oh, que bugou foi maravilha. justamente o envio. Ah, entendi. Mas tudo bem. Agora estamos ok, tá? Maravilha. Então vamos lá. Seja super bem-vindo, primeiramente, né? Sinta-se em casa. Tá tomando um cafezinho aí? Hoje eu tô na água aqui. Então vamos lá. Primeiro, seja super bem-vindo. Graças por aceitar esse Ó, eu convite. também tô na água, tá? Maravilha, nesse calor. Sabe o que acontece? Pessoal, o Fábio, eu vou deixar ele se apresentar, mas olha só, ele tem sido aí o responsável pelas artes das nossas lives. Ah, nós temos lives durante a semana e temos lives também aos sábados, que é a série Fala Escritor. Então, assim, enfim, ele está cuidando aí de várias artes e a gente sempre faz muita questão de colocar aqui os créditos, né? Vocês me conhecem. E uma das coisas que eu queria que, na verdade, ele falasse, que a gente vai ter outras lives e a gente vai falar, trazendo um assunto muito bacana, um assunto que ele é fera, que é falar de marketing, que é um assunto que eu sou apaixonada. Mas a live de hoje não é sobre isso e eu já quero que vocês mandem aí aviãozinho. Eu acho que a gente poderia fazer isso antes dele se apresentar. Bora, Fábio. Eu vou mandar aqui para algumas pessoas. Vamos. Já vou copiar o link aqui e já vou mandar também. Devido aos atrasos, né? Mas aí faz parte, o pessoal, eu espero que todo mundo. Vou colocar aqui. Então, assim, gratidão por ter aceitado o convite, né? Eu vou deixar você se apresentar, sinta-se em casa e bora transbordar muito, que esse assunto tá muito top, hein? Vamos iniciar então. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Eu gosto muito também de estar falando sobre os temas, seja o desenvolvimento humano, seja a parte também de marketing, são os dois temas que eu gosto muito, eu dediquei muito tempo, alguns anos da vida também, para falar sobre isso. Eu sou o Fábio, sou da cidade de Teoflotone, adoro desenhar desde pequeno, então eu me vi muito dentro dessa área do marketing. Me ajudou bastante a desenvolver arte, a me descobrir também como um design gráfico e depois uma pessoa apaixonada por propaganda e marketing, né? Eu acho que isso me define muito, porque eu levo muito a sério essa área e a parte profissional. Dá para ver aí pelo trabalho que a gente entrega e pelas missões que a gente pegou, né, Natália? Que é bem bacana olhar. A parceria nossa, ela surgiu assim, de um encontro e depois de uma necessidade. E aí onde eu ofereci alguns trabalhos, essa parceria vem perdurando até aqui e eu acredito que seja por muitos anos. Tá? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Se você fosse definir, assim, quem é o Fábio? Você falou um pouquinho, né, dessa sua experiência profissional, que você gosta, mas se você fosse se definir agora, como que seria isso? Oi? Eu poderia dizer que eu sou um eterno estudante ou um eterno aprendiz, né? Sempre eu procuro ter
algo a aprender. Ou seja, o que é ter? O ter está aí. Se você procura, você acha. Mas quando você foca no aprender, o aprender também está ligado ao ensinar. Eu acredito que ao longo da vida eu tive a oportunidade de aprender e ensinar. Quando você ensina, você aprende 3, 4 vezes mais. Então, eu acho que isso aí define muito para mim, né? Tá com um pouquinho de delay, Nath. Então, assim, quando você perguntar aí, às vezes eu demorar, não preocupa, né, que eu tô ouvindo, tá? Entendi, tá tudo bem. Então vamos lá, Fábio. Falando nesse tema, né? Expansão da mente. A gente tinha começado antes, né, um pouquinho, a trazer alguns exemplos e a pensar. Eu queria, assim, muito que a gente participasse dessa live refletindo naquilo que eu posso colocar e aplicar na minha vida, né? Cada um aí, olha, o Júnior, escritor, beijo lindão, tô vendo o pessoal entrando aqui, Pedro. Sabe o que acontece? Eu acho assim, se você para um tempo aqui para poder assistir uma live, se você para um tempo para poder fazer uma leitura, se você para um tempo para poder ver uma postagem, o mais interessante é você pegar algo que tenha a ver com a sua bagagem. Então, de repente, eu vou compartilhar aqui uma experiência que tem a ver com a minha bagagem, com aquilo que eu estou vivendo atualmente. Mas eu queria que você pegasse essa bagagem e levasse para você, para a sua história, para a sua realidade, tá ok? Então, olha só, o que eu estava compartilhando antes? O seguinte. Vamos pensar num processo de emagrecimento? Falar de expansão de mente é falar de você perceber o todo e não focar na sua tarefa diária. Pensa comigo. Então, de repente, eu estou num processo de emagrecimento e eu tenho um lugar onde eu desejo chegar, que seja tantos quilos que eu quero pesar, ou de repente participar de uma prova, ou de repente fazer um esporte tal, que eu realmente vou precisar de um condicionamento físico para isso, entende? Então eu desenho muito bem, deixo bem específico esse lugar, esse resultado que eu desejo alcançar, certo? Só que aí as minhas tarefinhas diárias são o quê? Eu vou prestar atenção no que eu estou colocando no meu prato, eu vou prestar atenção qual está sendo o meu café da manhã, eu vou prestar atenção à quantidade de água que eu estou consumindo ao longo do dia, eu vou prestar atenção na atividade física que eu estou realizando todos os dias, ou não. E aí, se eu coloco a minha atenção nesse passo a passo, dificilmente eu vou conseguir alcançar esse resultado final. Sabe por quê? Duas situações. Primeiro, se fosse algo tão prazeroso assim, cuidar dessa alimentação e dessa atividade física, vamos combinar que eu já tinha começado antes, gente? Fala aí comigo. Ei, Beth Lindona, seja super bem-vinda. Vamos combinar que essas tarefinhas são coisas que vão me tirar da zona de conforto? Então, por exemplo, hoje é segundona, né? Ontem foi domingo. Gente, ontem domingo à noite, o que eu estava fazendo? Caminhando 11 quilômetros. Vocês pensam comigo, o que seria mais confortável fazer, hein, Fábio? Seria pegar uma bacia de pipoca e ir pra frente da Netflix, né? Não, gente? Não tá mais próximo da minha realidade, não é isso? Ficar ali na zona de conforto? Mas aí, se eu coloco o meu foco nessas coisas que nem sempre vão ser agradáveis, que estão realmente me deixando desconfortável, aí dificilmente, primeiro ponto, né? Eu não vou ou conseguir ter essa constância, né? Vou desistir e não vou ter aquela energia extra para poder fazer aquilo, acordar e fazer o que precisa ser feito todos os dias. Entende? Porque o que vai me dar essa energia extra de acordar e falar assim, quer saber, Fábio? Bora fazer a caminhada hoje, vão ser 8 quilômetros sim, entende? Quer saber? Vou aumentar minha ingestão de água sim. Quer saber? Vou cuidar melhor, vou comer mais fruta, mais legumes, menos açúcar, ou tirar o açúcar de vez, entende? Eu vou fazer o que precisa ser feito. Sabe por quê? Porque eu vou ter o meu propósito, eu vou agarrar esse propósito. Aquele lugar que eu falei, aquele cenário, aquele resultado, ele vai ser algo palpável, eu vou conseguir pegar esse resultado. Então, assim, eu não consigo falar de expansão de mente, eu não consigo viver essa expansão de mente focando na minha tarefinha diária, focando naquilo que precisa ser feito, que muitas das vezes vai ser desconfortável. Você concorda, Fábio? Você concorda que uma das coisas assim matadoras para a gente iniciar essa fala é lembrando que a gente precisa ter claro e desenhado bem de forma minuciosa o nosso propósito,
o nosso objetivo, aquele resultado que eu quero agarrar? Bom, olha, vamos olhar por um ponto. Quando a gente fala de expansão da mente, você tem que olhar por dois caminhos. Um, a sabedoria humana, que é tudo que é passado para a gente, é tudo que a gente procura e tudo que as pessoas trazem como base, mas ela só vai se tornar sua quando você vivenciar algumas coisas. Até então, ela é só um conhecimento vago. O que é concreto? É quando você vive, é quando você passa por aquilo. E o que é o conhecimento divino? É aquilo que vem do alto. Quando você traça esse conhecimento divino com o conhecimento humano, aí você rampa. O que é rampar? Aí você tem esse desenvolvimento da mente, a expansão da mente. Então, assim, dentro do que você falou também, eu quero só ressaltar um ponto. Tudo que você tem quanto meta e foco, você tem que ter uma meta curta, uma meta a médio prazo e uma meta a longo prazo. Então, cada momento que você vai conquistando uma meta diária, ela se torna uma meta semanal. Depois ela se torna uma meta quinzenal. Depois uma meta mensal. Aí a cada 3 meses, a cada 6 meses se torna uma meta maior. Isso te aproxima do seu foco. E é aí que está o segredo da expansão da mente. A gente está usando como exemplo a parte da perda de peso. Porém, se você pega essa regra e aplica qualquer coisa da vida, você vai ter sucesso. Isso já é uma expansão da mente. Só que você está focando em um único ponto. Beleza, exatamente. Sabe o que acontece? É porque falar de expansão de mente, pessoal, é como se a gente conseguisse pegar aquela receita de bolo e que a gente pode aplicar em outras situações. É o que o Fábio está falando. Como você vai viver uma realidade, uma área da sua vida, você pode ir passando em todas as áreas da sua vida. É um aprendizado, né? Isso, na verdade, é sabedoria, né? Você pegar aquele conhecimento e falar assim, opa, eu tomei posse disso e eu posso aplicar em outras áreas. Então, assim, falar de expansão de mente, eu concordo com você. Uma das formas da gente pegar esse resultado que está lá no futuro, Natália, você não está entendendo, eu estou com um objetivo aqui a longo prazo, de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, maravilha. A forma de você colocar em prática e falar assim, uau, isso é possível ser realizado, de algo assim, ser mais palpável, é você definir essas metas. Que seja, como o Fábio falou, mensal, que seja semestral, que seja semanal, diária, até por horas, dependendo do que é o seu objetivo, né? Só que o nosso foco, sabe? Aquela energia aonde a gente coloca a nossa atenção, não pode estar aqui no passo a passo, porque senão a nossa tendência é desistir logo nas primeiras semanas, se chegar nas primeiras semanas. Né? Então, assim, nosso foco tem que estar nesse alvo lá na frente que a gente deseja agarrar. E falar de expansão de mente, Fábio, não tem como, você trouxe aí essa questão, você trouxe 2 palavrinhas, né, que eu queria que a gente trabalhasse com elas. Falar de autoconhecimento, aí a gente pode falar de autoconhecimento com L, que é o que vem do alto, né? Você trouxe muito bem essa fala. E também falar de autoconhecimento com o que é aqui. Então, como que eu expando a minha mente sem me conhecer? Eita, Natália, agora lascou, hein, gente? Como que eu vou falar de expansão de mente se eu não sei aonde que eu tô agora? Sabe aquela Sabedoria coisa? Vertical. Onde que eu tô? Onde que eu vou? É mais ou menos assim, gente. Então, primeiro, hoje, quem é a Natália? Isso aí. Isso aí. Hoje, quem é a Natália? Qual o conhecimento que ela tem? Quais as habilidades que ela tem? Para depois você saber como você vai expandir isso, né? Bom, vamos entender um ponto. Quando a gente fala de expansão da mente, isso não acontece por acaso. Tem uma ordem, tá? Qual que é a ordem para você expandir sua mente? A primeira é vivenciar. Você vai ter que vivenciar várias experiências para que você tenha um equilíbrio e aí você fale, poxa, eu acho que eu estou vivendo essa situação ruim demais, eu preciso melhorar em algum ponto.
Porque se você viver só situação boa, você vai falar assim, pô, aqui tá bom, não precisa evoluir. Todo ser humano ele vai passar por um momento, não é ruim, um momento onde ele tem que abrir o olho para que ele entenda que ali é um momento de aprendizado e ele evolua, tá? Parte daí. Não tem como ninguém hoje virar e falar assim, eu vou mudar minha mente, e ele não se abrir para a sabedoria vertical e aprender com as experiências. Para que você evolua e tenha uma expansão de mente, tem que ter algo da sabedoria vertical te permitindo isso. Pelo menos foi da forma que eu acredito, e foi comigo assim. Vamos colocar esse ponto. E aí, depois que há essa sabedoria vertical, é que você vai começar a entender por que você está vivenciando essas experiências e o que você está tirando delas. Aí você não vai evoluir só horizontal, você vai evoluir horizontal e vertical. E aí você rampa. É aquele eixo na diagonal que vai te fazer crescer 3, 4 vezes em um ano. Porque você vai aprender muito mais rápido, 2, 3 vezes mais rápido, em cima de cada experiência. Tá? Comigo foi assim, e eu acredito que quando você abre essa sabedoria vertical e horizontal, que é dos humanos, e a vertical, que é a sabedoria divina, você vai rampar na diagonal. Eu acho que por aí é o caminho. Perfeito, Fábio. E uma das coisas é o que você está falando, né? Essa sabedoria que a gente adquire quando a gente se conecta a pessoas. Então, gente, ficar atrás de uma bancada, ficar isolado numa salinha, ficar só na sua empresa, só no seu negócio, não vai fazer, definitivamente não vai fazer você rampar, não vai fazer você ter essa expansão de mente. Olha só, a gente consegue ter uma expansão de mente quando a gente se conecta a outras pessoas. São novas experiências, são novos conceitos que a gente aprende, né? Essa sabedoria que é compartilhada, são novos resultados que a gente vai começar a ter, porque a gente começa a ter novas ideias, a gente consegue ter novos hábitos, a gente consegue expandir a mente. Não tem como falar de expansão de mente fechado no seu mundinho, né? A gente precisa se colocar em movimento, não é, Fábio? Natália, tem um ponto interessante. Sem o network, não tem como. Tem que ter o network, por quê? O network, ele acontece de que forma? Você vai ter o contato com pessoas, você vai ter o contato de energia, você vai ter a conversa, você vai ter a troca, você vai ter... Qual troca que acontece? Não é só de energia, você vai ter troca de ideia, troca de insight. Para quem não sabe, ou para quem não conhece, o insight talvez seja a primeira semente de qualquer ideia. O que é o insight? Só bem rápido, tá? Para ficar claro. Insight é quando a ideia está aqui dentro. Quando você pensa, quando encosta 2 fiozinhos e fala assim, ideia. É 1 milésimo de segundo você tem uma ideia. Quando você traz essa ideia daqui de dentro da cabeça, imagina ela aqui na sua frente, ela já é real nesse mundo. Ou seja, eu tive uma ideia, aí quando eu visualizei ela aqui, sabe quando você tem um desenho do que vai acontecer? Já é a ideia, você já trouxe para esse plano. Quando você desenha ou quando você escreve, você trouxe ainda para um plano mais real, mais próximo de acontecer. E daí, você vai trabalhar em cima da sua ideia, você vai se conectar a outras pessoas que vão te ajudar nessa ideia, e cada vez ela vai se materializando, se tornando mais real. E daí, quando você põe no papel, passa 1 ano, 6 meses, 3 meses, 1 mês, aquela ideia que você colocou no papel, que você rascunhou, ela se tornou real. E aí você trouxe do insight para o material. É muito interessante você ter essa clareza, porque aí você vai começar a anotar ideias, você vai começar a anotar propósito, você vai começar a anotar missão, você vai começar a anotar seus desejos, suas vontades, e tudo isso é o caminho para tornar real qualquer insight ou qualquer ideia. Para mim funciona muito assim, e eu acredito que para muitas outras pessoas também, porque quando você põe no papel, você está trabalhando uma série de fatores. O motor, a mente, o pensamento,
a coordenação motora, né? Então isso aí, você já está acionando um monte de ferramentas dentro de você para que aquilo funcione para o real. E o legal também é que você já foi naquele passo da ideia. E quando a pessoa não tem ideia? E aí ela fala assim, como que eu vou expandir minha mente, Natália, se eu tô sem ideia nenhuma? Gente, é a conexão com pessoas. É estando com novas pessoas, em novos ambientes, né? É se conectando a outras experiências. O mais bacana é o seguinte, eu costumo falar o seguinte, tem gente que vem no direct e às vezes me pergunta, o que eu coloco nos stories? Ou, eu quero muito deixar meu conteúdo mais interessante. Como é que eu faço isso? O que eu posso colocar aqui? Me dê alguma dica. E aí, muitas das vezes também a pessoa quer escrever algo, sabe, Fábio? Eu acho que a gente vai abrir um parêntese para você falar sobre isso também, que você é fera, mas olha só, a pessoa ela quer ter um resultado diferente. E aí, faz como? Existe fórmula mágica? Gente, não existe fórmula mágica. Mas, se você quer compartilhar uma história bacana, e aí você fala assim, estou sem ideia, então vive a história, olha que massa. Se você quer, eu quero colocar histórias diferentes, coisas interessantes, tá sem ideia? Vive! Né, Fábio? Bora viver essas coisas diferentes, essas novas experiências, que isso vai trazer para você, com certeza, muito insight e você vai ter um conteúdo muito relevante para poder passar adiante. Isso vale para você que quer escrever seu livro, isso vale para você que quer gravar um vídeo, isso vale para você que quer ser criador de conteúdo, sabe? Então, assim, tem uma vida interessante. E aí, como é que faz? Bom, é vivendo mesmo, gente. É se jogando nessa experiência. Vamos entender uma coisa. Quando a gente fala de expansão da mente e a gente fala de pessoas, tem uma lacuna aí. A gente ainda não preencheu essa lacuna. Qual que é essa lacuna? Vamos colocar essa ênfase agora. Quando eu falo que eu conheço novas pessoas e essas pessoas falam que elas superaram alguns problemas que são iguais para mim, eu preciso entender o que essa pessoa usou como ferramenta, como mecanismo, como gatilho para corrigir essa falha nela. Vou dar um exemplo. Sim. Quantas pessoas aqui nessa live, ou que passaram nessa live, ou que vão ver depois essa live, tem problema com o horário de acordar? Se eu virar para a Natália e falar assim, Natália, qual é o horário que você acorda? 5, 4, 3. Eu acordo, às vezes às 3, às 4, mas eu não fico na cama até às 9, igual eu fiquei muitos anos na minha vida. O que é que eu fiz para mudar esse gatilho? Foi me conectando a outras pessoas que eu fui começar a entender. O grande gatilho para você acordar mais cedo está no horário que você vai dormir. Fábio, mas isso é fácil. Mas dentro do cérebro tem um horário específico que ele muda o sono. Vamos dar um exemplo. Se você dormir entre 9 ou dormir a partir das 10, 1 hora de 9 às 10 equivale a 2 boas horas de sono. 1 hora equivale a 2. Se eu durmo às 9, eu vou contar 2 horas de 9 às 10, mais 2 horas de 10 às 11. E aí as horas seguintes equivale a 1 hora normal. Ou seja, se eu durmo de 9 até 10, eu já dormi 4 horas. De 9 até 11, perdão. Eu já dormi 4 horas. Mais 4 horas, 3 ou 4 da manhã, eu já tenho uma noite de sono que é considerado como sono rejuvenescedor. Por isso que as pessoas que dormem cedo acordam mais cedo e melhor dispostas. O dia para elas equivale a 1 dia e meio de uma pessoa que não é produtiva. Deu para entender? Sim. Mas vem cá, Fábio, como que você aprendeu isso? Me conectando a pessoas, aprendendo sobre o benefício do sono, aprendendo qual gatilho outra pessoa utilizou e desenvolveu isso nele. Não é só você saber isso, você vai ter que mudar todo o seu relógio biológico, você vai ter que preparar seu corpo aos poucos para se adaptar a esse novo horário, às novas rotinas, às novas estratégias. Isso aprendemos conectando a pessoas e vivenciando novas experiências. Olha que bacana. Acho que agora fez todo o sentido. Por que do network, por que da expansão da mente, por que conhecer e mudar alguns hábitos. Aí você falou de 2 coisas específicas, né? Uma é a questão de você ter uma mudança de hábito.
Mas ela só vai acontecer se você identificar, putz, eu quero ter esse resultado. Então, primeiro você identifica, esse resultado eu quero ter. Quem tem esse resultado? Aí você vai atrás do quem, né? Quem tem esse resultado que eu quero ter? Quem já agarrou aquele objetivo que eu quero muito agarrar? E aí, essas pessoas que você vai encontrar ao longo do caminho, e se você não encontrar, busque, vai atrás delas, né? De repente, elas não precisam nem estar pertinho de você. Elas podem estar aqui, ó, pela internet, pode ser a Jocely, pode ser a Daniela, pode ser a Morgana. E olha que interessante. Então, você vai utilizar aquela função da modelagem. O que é isso, gente? Não é você copiar o outro, mas é de repente você perceber aquele gatilho e falar assim, vou aplicar isso também. Vou perguntar aqui agora para a Jocely. Jocely, como que você fez para alcançar aquele objetivo? Como que você fez para vencer, para superar esse obstáculo? E de repente você começa a aplicar aquilo que ela compartilhou com você. Isso é modelagem. Você não está copiando, mas você está pegando aquilo que deu muito certo e aplicando na sua vida, de repente do seu jeito, né? Então, olha que bacana. Para eu ter novos hábitos, primeiro eu tenho que ter referência, gente. Como que eu vou identificar que eu poderia ter essa informação, por exemplo, do sono, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu vou comprar o quê? Um despertador. Eu não quero acordar mais cedo? Então eu vou focar minha energia no despertador, eu vou focar minha energia no que eu vou tomar de manhã, depois que eu acordar. Olha só que louco. E o que o Fábio está falando não, olha só, eu vou pensar em como que eu vou dormir antes, o horário que eu vou me organizar para poder dormir antes, entende? Então é uma coisa simples que você pode utilizar em qualquer área. Pega aquele objetivo que você quer alcançar, aí o que você vai fazer? Quem tem esse resultado? Quem já chegou lá? Eu vou atrás dessa pessoa. Aí eu vou modelar e com isso eu vou construindo ou empilhando uma série de novos hábitos para poder bater esse resultado, né, Fábio? O que é interessante dentro do que você falou, que quando a gente fala copiar, não é você vestir uma roupa para parecer com alguém, tá? Vamos entender. O que muitos gurus da internet dizem, mudando a palavra, eles falam skill. O que é o skill? O skill Sim. É o copiar que a gente está falando. Mas eu vou colocar nesse termo, que aí muita gente vai se sentir mais à vontade, tá, Natália? O que é skill? Eu, por exemplo, eu tenho dentro do meu acervo de memória várias skills. Foram pessoas da qual, na minha juventude, eu sem saber o que era, eu já fazia esse processo de copiar. Olha que bacana. Por exemplo, quando vinha alguém fazer algum trabalho aqui em casa, eu ficava olhando. Eu aprendo muito rápido por observar, né? A gente tem alguns cacuetes que a escola não ensina. O que são esses cacuetes, né? São algumas estratégias, mas com o conhecimento, com a tecnologia, ela ficou muito mais palpável, muito mais próxima das pessoas. É só você procurar que você vai encontrar. Você vai encontrar alguém que fala da forma que você gosta, você vai encontrar alguém que tem o seu perfil do jeito que você gosta, você vai encontrar pessoas Sim. calmas, pessoas um pouco mais enérgicas, pessoas um pouco mais que te tiram da zona de conforto, que te desafiam. Isso é legal. Então, assim, eu ficava observando e aí eu começava a fazer. Eu, por exemplo, só a título de curiosidade, eu comecei a desenhar com 6 anos de idade. Tinha um desenho que eu assistia na TV, eu gostava, aí eu peguei o papel e fui começar a rabiscar. O primeiro não ficou bom, depois eu fui melhorando um pouquinho. Hoje eu sou um desenhista digital, mas eu comecei lá atrás, desenhando à mão, fazendo pintura, e aí eu tive uma evolução, cheguei a fazer grafite, enfim. Só para você entender como que a gente evolui, observando. O que é legal colocar aqui? Tem sempre alguém que você vai poder olhar para o lado e se inspirar a ser melhor. Tem uma frase que é muito bacana e é legal colocar aqui, que é o seguinte: nunca desista, continue fazendo o que você faz, porque lá atrás vai ter sempre alguém te observando e usando você como referência. É algo nesse sentido, me perdoem aí destruir a frase, mas é algo bem dentro dessa linha. Porque às vezes você está tão focado na sua meta, no seu objetivo, que você não olha para o lado, mas tem alguém olhando e te seguindo como modelo. É o skill.
É o copiar, é o que a gente está falando. Olha que bacana. Enquanto eu estou abrindo live aqui, vai ter alguém que vai estar nessa live. O foco nosso é sempre atingir uma pessoa real. Então vai ter alguém que vai assistir aqui e vai falar assim, cara, teve um dia que eu assisti a live de um cara meio esquisito e da Natália, e ele falou uma coisa que fez sentido para mim. E eu acho que o legal de você estar fazendo essa série de live é que alguém vai se conectar às pessoas que você traz. Ou outras pessoas vão se conectar ao que você fala e às mudanças que você está procurando para si. Olha que legal. Massa. E falando de expansão de mente, Fábio, se você pudesse falar, assim, pelo menos 2 pessoas que te inspiram, já que você trouxe essa questão de referência, né? O que seria para você referência em expansão de mente? Aí você pode falar de livro, ou você pode falar de pessoa mesmo. Eu sempre gosto de ter níveis. O que são níveis? São como me impactaram. Então eu colocaria aí alguns exemplos bíblicos. Eu acho que a Bíblia em si, ela é um conjunto de referências. O que você procura hoje tem. Hoje eu sei disso. Mas olha para você ver, eu tenho 37 anos e eu fui evoluir mesmo nos últimos 5. Olha só para você ter ideia dos números. Nos últimos 5. Então eu passei 30 e poucos anos, porque a gente não conta, né, a fase de criança, mas a gente está aprendendo ali, mas a gente não tem consciência. Quando você expande a mente, você tem consciência para pesar o que é relevante e o que não é. Olha que legal. Sim. E aí depois você consegue ter esse balanço e imaginar assim, caramba, eu vivi 30 e poucos anos aleatório? Não, você viveu aprendendo, só que agora que está pesando todo o conhecimento para que você evolua. No meu caso, foram nesses últimos 5 anos. Então, assim, a Bíblia, eu acho que é a primeira base. Eu estou começando a descobrir mais forte agora. Mas, no mundo digital, eu posso colocar aí Pablo Marçal, o Wendel Carvalho. Eu posso colocar algumas pessoas dentro da minha área, dentro do marketing. A gente tem o Rafael, eu vou bugar aqui no sobrenome, mas eu acompanho que é muito do marketing. Estou um pouquinho afastado agora, mas me fez despertar para esse conhecimento. Tem muitas pessoas que eu sigo dentro da área de marketing digital, mas esses dois, eles me despertaram como pessoa. E aí está um ponto interessante, tá, Natália? Que a gente tem que entender. O ser humano, ele parte do desenvolvimento, no meu ver, peço licença, pelo desenvolvimento pessoal, que aí quando você entende que algumas coisas estão ruins, você fala assim, eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar isso, eu não estou acordando bem, eu não estou fazendo isso direito, então eu tenho que me policiar nesse sentido, girar essa chave da mudança, e aí eu vou melhorar como pessoa, vou melhorar como profissional, tá? E depois eu vou melhorar algumas crenças minhas, e essas crenças elas estão ligadas ao divino. A minha ordem foi assim, eu, Fábio, por isso que eu estou te falando que agora, nesses últimos 5 anos, eu estou abrindo melhor essa parte do espiritual. Olha para você ver que interessante. Tem gente que às vezes apanha a vida ali no começo, ele fala assim, a partir de agora eu já vou mudar isso. E ele vem pelo espiritual primeiro. Aí ele muda o espiritual, muda o pessoal, depois ele muda o profissional. E tá tudo bem, cada pessoa tem seu tempo e sua jornada. E isso é que é legal dentro da expansão. Você não vai virar hoje e falar assim, eu quero mudar a minha mente, eu quero que minha mente exploda e eu exploda no sentido de expandir, tá, gente? Eu quero que tudo faça sentido. Não vai. É no seu momento, é na sua chave, é na sua jornada. Teve até um ponto que eu anotei aqui dentro desse diálogo nosso, que eu queria trazer para agora, para pontuar. Chama Pirâmide de Maslow. A conversa que a gente está tendo aqui, ela vai atingir um número muito pequeno de pessoas, porque elas estão prontas e preparadas para essa conversa. Vai ter um número grande que vai entrar e vai sair e falar assim, eu acho que essa conversa não é para mim. E tá tudo bem, eles estão num outro nível. Vai ter gente que talvez entre, igual a gente mandou o convite, talvez olhe, vê ali 2 minutos e vai falar assim, não sei o que eles estão falando, e vai sair. Mas o que é isso? São níveis de consciência. Tem gente que está no nível de consciência que ele só precisa ter o que comer, o que deitar e o que dormir.
Tem gente que vai procurar um nível de consciência dele se tornar uma melhor pessoa, para se tornar um melhor profissional, para ele ter melhores possibilidades na vida. Tem gente que vai evoluir a um nível que ele vai querer que todo mundo evolua igual ele vai transbordar em conhecimento, ele vai transbordar em ações. E vai ter gente que ele vai querer impactar um número ainda, digamos assim, né? Camadas e camadas e camadas de mais pessoas. Tá aí um exemplo também que a gente pode trazer para esse ponto, que é o Padre Marçal. Então, assim, é interessante você entender onde você está, para onde você quer ir. Que aí você vai começar a caminhar, vai começar a procurar o conhecimento, vai começar a procurar a evolução, vai começar a expandir, e aí vai ser a ideia do que a gente falou. Você vai rampar, você vai crescer na diagonal. Não vai crescer só num sentido horizontal ou só no vertical. Você tem que crescer nos dois. Que massa! Gratidão por ter tocado nesse assunto, que é o que a gente estava falando lá no início, né? É você ter esse propósito. Então, eu preciso saber aonde eu estou agora e aonde eu quero chegar para que eu consiga construir esse processo de expansão. E olha que legal que o Fábio falou. Cada um vai estar num nível diferente, pessoal. Significa dizer que a Natália de hoje, o que ela precisa fazer para expandir a sua mente? É só a Natália que vai saber. Porque às vezes ela vai ler um livro diferente, ela vai se conectar com uma pessoa diferente, às vezes ela vai fazer um curso mesmo diferente, vai conseguir ter essa expansão. E de repente, outra pessoa que está num nível um pouco diferente, não vai precisar necessariamente dessas mesmas experiências. O que eu quero dizer é o seguinte, cada um vai saber qual que é a zona de conforto que ela precisa sair fora, sabe assim? Não tem como eu olhar para o Fábio agora e falar assim, Fábio, eu acho que você precisa fazer isso. Não, acho nada, gente, isso é achismo. Cada um é responsável por si, cada um que vai identificar onde está e para onde deseja ir. E dentro desse processo, não tem como ficar parado e querer resultados diferentes. Não tem como fazer as mesmas coisas, querer resultados diferentes. Já dizia Einstein, né? Isso é a maior insanidade que existe. Então, assim, o que é bacana é o seguinte, essa expansão, elas são em níveis, sim, concordo plenamente com você. E outra coisa, às vezes, hoje, a Natália, ela precisa ler um livro diferente para poder se movimentar, e aí daqui a pouco, isso vai ser insuficiente. Sabe assim? É justamente nesses níveis que a gente está falando. Então, olha só, de repente a pessoa ela vai sair de uma situação, abrir o seu negócio, e aí de repente você fala assim, não, a pessoa já avançou. Existiu sim a expansão de mente. Se ela está tendo resultados diferentes, com certeza a mente expandiu. Mas ela vai ficar ali para sempre? Não. De repente ela já está abrindo um segundo negócio, né? Às vezes começa a empreender num ramo totalmente diferente do qual ela tem experiência, certo? Às vezes ela vai se mudar, gente, geograficamente, sabe? Às vezes a pessoa já está ali, putz, Natália, mas a pessoa está no lugar ideal para o crescimento, ela já teve essa expansão de mente. Gente, mas a proposta é que enquanto a gente está aqui nessa terra, essa expansão não pare. Então é aquela coisa, se você tem um negócio, daqui a pouco você tem dois, se você tem sucesso naquele negócio, de repente você começa a investir no outro segmento, de repente você vende esse negócio, sabe assim? Existem 1 milhão de situações, de oportunidades, e se dependente da história que você carrega, se dependente da trajetória que você teve até aqui, se você decidir, opa, vou parar por aqui, você não vai ter resultado diferente. É justamente falar disso. É falar de realidade, cada um vai ter a sua, e falar de movimento. É impossível expandir a mente parado no lugar. Dentro do que você falou. E é legal trazer isso para reflexão. São 2 pontos dentro da sua fala. Quando a gente fala da mente, a mente, ela não é um órgão do corpo que ele nasceu daquela forma e vai morrer daquela forma. É um ponto bem icônico, vamos dizer assim. A mente, quando ela passa por algo de experiência, ela expande. Ou seja, ela está sempre expandindo. É natural, tá? Agora, um ponto que é interessante, que se a gente for pegar alguns exemplos bíblicos,
toda evolução nos exemplos bíblicos foram sobre pressão. Ou seja, a pessoa saiu da zona de conforto, ela foi confrontada, ela foi pressionada, pressão, e daí ela achou um resultado, ela achou uma solução. Um outro ponto legal, e eu gosto muito dessa citação, que é o ser humano e o rio. Quando você depara com um rio, aquele momento que você viu a água passando e que você está no rio, é único. Quando você der uma volta, passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana, um ano, X anos, quando você encontrar com o rio não vai ser mais o mesmo e você não vai ser mais o mesmo. Aproveitando o gatilho de você ser escritora, e eu recomendo isso para qualquer pessoa, chegue e lê um livro. E lê esse livro daqui a um mês. Algumas coisas desse livro vão fazer sentido hoje, mas quando você lê ele de novo pela segunda vez, você vai descobrir outra coisa que fez sentido para você. É a parábola do rio. Você evoluiu e o livro fez mais sentido em um outro ponto. Isso é a expansão. A expansão está em tudo. É você parar e olhar com carinho ou com um olhar de evolução sobre aquilo. É você aprender com as suas experiências. É você tirar algo proveitoso, sendo bom ou sendo ruim. Então, o segredo da expansão da mente é o quê? É eu sair do primeiro plano, é eu sair desse olhar crítico do ser humano e olhar de um terceiro, ter um olhar de um cenário superior, você olhar de cima. O que outra pessoa teria feito? O que meu pai teria feito? O que minha mãe teria feito nessa situação? Coloca um olhar de fora que você vai ver que tem coisas boas naquela experiência. Você vai tirar algo palpável dali e falar assim, poxa, eu não tinha olhado por esse lado. Agora, como eu tirei o emocional, como eu tirei o racional e eu olhei de cima da situação, eu aprendi. Poderia ter sido pior, eu poderia ter sofrido mais. Deu para entender? Eu acho que esse olhar de fora é o que faz toda a mágica da expansão da mente. Quando você tira e olha de um outro ângulo, você vai começar a ver coisas e evoluir a mente. Sim, gratidão por você ter tocado nisso, porque aí eu vejo uma questão de humildade e de também respeito, sabe, Fábio? Porque muitas das vezes a pessoa ela tem uma tendência a usar o comparativo. Então ela fala assim, caramba, eu quero expandir a minha mente, e aí já coloca uma situação, uma terceira pessoa, uma outra pessoa, né? E isso é a maior bobagem que a gente pode fazer, sabe por quê? Porque olha só, o outro, ele tem uma experiência totalmente diferente que a sua, ele tem habilidades diferentes, ele teve uma criação diferente. Então, assim, você se comparar é como se você estivesse se estagnando, sabe? Você não vai conseguir avançar. Agora, olha só, se você olha com humildade e respeito para a sua história, você consegue observar. Poxa vida, Natália, realmente fez sentido. Eu expandi a minha mente nessa situação. E aí pode ser uma situação bem específica, que às vezes trouxe sofrimento, trouxe dor para você. Se você olha para ela com essa percepção, aí você vai ganhar uma força extra para poder avançar e superar em outra área também. Então, eu acho assim, humildade e respeito para você olhar para a sua história e perceber o que você já avançou, o que já se expandiu e mais ainda, aonde que você pode expandir. Gente, isso é muito sério e é só você que vai poder dizer isso, entende? Então, assim, eu acho muito bacana quando a gente fala de modelagem. E esse ponto, esse olhar na terceira dimensão, né, esse olhar de fora, ele se resume no olhar na sabedoria vertical, é a sabedoria divina. Você vai ter isso no momento certo, com as experiências certas, quando você abre sua mente, quando você abre seu coração, quando você evolui. A gente fala assim, parece estranho, mas é uma série de coisas que você vai vivenciar para ativar isso, para aflorar. A gente colocou aqui como expansão da mente, mas é uma elevação. Ela é uma ascensão, é quando você se purifica de uma série de fatores e de coisas que você começa a ter essa conexão divina. Faz sentido se eu falar dessa forma agora? Sim, com certeza, com certeza. E aí, ontem a gente estava conversando na live aqui e a gente chegou à conclusão que não tem como tirar a espiritualidade de nada. Então,
você trouxe que na sua percepção, na sua experiência, né, você viveu um crescimento pessoal e isso foi alavancando resultados em outras áreas. Mas independente disso, Fábio, eu continuo batendo nessa tecla. Não tem como a gente tirar a espiritualidade de nada. Se a gente tem essa visão que você está trazendo, né, de você se conectar com o alto, de você trazer essa humildade de reconhecer a história, mas também de buscar essa sabedoria nele, entende? Não tem como a gente tirar a espiritualidade de nada. E todo esse crescimento, toda essa evolução, toda essa expansão vai nos propiciar aumentar o nosso nível de intimidade e de relacionamento com o Senhor. Que afinal de contas, é esse o nosso objetivo aqui, né? Natália, eu já tive a oportunidade de observar. Vou dar um resumo bem simples para a pessoa entender que quando a gente fala assim, a pessoa fala assim, mas estão puxando sardinha muito pro lado espiritual. Não é. O que é legal a gente colocar aqui como evidência? Se você cresce no pessoal, você vai evoluir como pessoa, você vai tratar melhor as outras pessoas, você vai se colocar no lugar das outras pessoas, você vai ter empatia, você vai ter sentimento, você vai ser ou mais racional ou mais emocional, mas mesmo assim você ainda vai conseguir interpretar a posição do outro. Uhum. Aí, exemplo, esse é o caminho que eu estou falando de experiência pessoal. Eu evolui como pessoa, como profissional e depois cheguei no espiritual. Aí você pode estar se perguntando assim, Fábio, quem chegou no espiritual? Eu vou dar o exemplo agora. A pessoa, ela se desenvolve meia torta como pessoa, com nem todas as experiências, ela não tem empatia, ela fica um pouco fria, para resumir. Aí ela vai e tem alguma ascensão profissional. Ela vai começar a adquirir mais recursos, ela vai começar a receber mais, vai trabalhar menos. Aí se ela não tem o espiritual, fica uma lacuna em aberto. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai se autodestruir. Porque ela vai abrir as portas para mais prazeres humanos, ela vai se deixar levar por mais coisas do plano material, ela vai tender a ser destrutiva, ela vai se autodestruir. Deu para entender por que a gente tem que ter essa terceira coluna do espiritual, que é o que vai te manter próximo dos humanos, vai te manter mais humana. Quando você não tem essa lacuna, você vai se tornar autodestrutivo, você vai se destruir, vai destruir outras pessoas. Seja por ser uma pessoa mais prepotente, mais arrogante, só como exemplo, tá? Ou não vai medir o emocional das outras pessoas, você vai acabar pisando, tratando mal. Então, eu acho que o espiritual, ele está conectado a gente desde quando a gente está no ventre. Já vou só resumir assim. É tanto por isso que eu gosto muito de citar o Pablo Marçal, porque ele fala de uma forma que eu gosto muito, que é a linguagem de computador. Aí ele fala assim, ele usa alguns termos de computador e eu gosto. Todo ser humano, ele é uma CPU, ele é um computador. Quando você nasce, é colocado um sistema em você, um sistema operacional, que vai fazer com que aquele computador funcione. Sim. O que é o Fábio? Sim. O Fábio é um ser humano, é um corpo, é carne, osso, mas tem dentro dele um espírito. O espírito é o que dentro da gente? É o sistema operacional, todo mundo vai ter que se conectar a isso um dia. Pode ser cedo ou pode ser tarde, vai da sua evolução, vai da sua expansão da mente. Faz sentido se eu colocar dessa forma? E é legal que se você for estudar, olha para você ver, se você for estudar a fundo, algumas coisas, você vai ver que ninguém vem com nome aleatório, ninguém vem naquela data à toa. Só para dar uma leve reflexão sobre isso, se você for olhar, eu tenho o nome de Fábio não é à toa. Você tem o nome de Natália não é à toa. Teve uma história, teve um porquê. E quantas pessoas fazem essa jornada de descoberta do seu próprio eu? Pouquíssimas. Tem gente que não sabe nem por que o nome dela é aquele, não sabe qual é a história do nome. Essa é uma conexão que você tem que fazer, digamos assim, quase que de uma árvore. Você tem que voltar para a raiz, para entender de onde você veio, para ter raízes profundas,
para que você não tombe. Eu gosto muito dessas metáforas de árvore, faz muito sentido com a minha evolução. Eu acho que para ti também deve ter alguma conexão legal. E o bacana é o seguinte, pouca gente sabe por que as árvores perdem as folhas no outono ali. Quando aquela folha cai, ela vai para a raiz, ela vai nutrir a raiz de novo, para que gere novas folhas e ela se mantenha ainda viva e forte em outras estações. Olha que legal! Tem hora que você precisa se fazer essa limpeza, tem hora que você precisa deixar coisas para trás, tem hora que você precisa perder algumas folhas para crescer mais forte. Mas esse crescimento, ele parte de onde? Ele parte da raiz. Aquela folha que cai, ela vai dissolver ali na terra, vai voltar para a raiz para dar mais nutrientes, para se tornar ainda mais forte. Todo mundo precisa refazer esse ciclo. Eu acho muito bacana essa analogia também. Bacana, e eu acho que existe uma certa coragem para ser feito isso, Porque quando a pessoa está acostumada a viver no automático, Fábio, vai doer demais fazer essa reflexão. E chegar lá na raiz e enxergar que, de repente, ela tem plantado sementes que não são tão produtivas assim, dói demais, hein, Fábio? E, assim, uma das coisas bacanas que você falou é essa autodestruição, da mesma maneira que a gente pode colocar o nosso foco, a nossa energia e trabalhar as nossas atitudes para serem produtivas, e infelizmente, tudo é um processo, A gente planta e a gente colhe. E aí, de repente, a gente tem plantado algo que é destrutivo. De repente, se eu não tenho esse terceiro pilar que você falou muito bem, eu tenho uma tendência a achar que eu sou capaz de levar tudo na força do meu braço mesmo, que eu sou autossuficiente mesmo, e aí a gente quebra a cara, Porque a gente não está aqui a passeio e a gente não chegou aqui numa explosão e pronto, surgimos nesse mundo, Então, gente, quando a gente fala aí desse terceiro pilar, que é o pilar espiritual, é super importante para a gente perceber essa raiz, de fato, que às vezes a gente ainda nem identificou. Às vezes falar do nome, como o Fábio falou aqui, a origem, pensar no nome, às vezes é algo ainda tão pequeno, a gente precisa ir mais profundo ainda, saber o que eu vim fazer nesse mundo, Saber que nem desse mundo eu faço parte, eu nem sou daqui, eu só estou aqui de passagem, porque eu nem sou daqui, eu sou do reino, Fábio? Que massa. Fábio, se a gente fosse pensar assim, em 3 dicas bacanas para quem está nos assistindo agora, quem vai nos assistir depois, para a gente deixar para a pessoa falar assim, putz, eu quero expandir a minha mente a partir de hoje, agora. Quais seriam essas 3 dicas? Pode ajudar a gente? Eu vou colocar uma frase antes e vou responder sua pergunta. Que essa frase Sim. Foi o que fez minha mente expandir. Olha que bacana. Esse aqui talvez seja o maior gatilho da live. Dentro de algumas teorias minhas, dentro dos meus estudos, as pesquisas, e como eu passo hoje alguns treinamentos, foi quando eu ouvi uma frase. E aí foi onde minha mente explodiu mesmo. Foi quando eu ouvi uma fala do Pablo Marçal, numa dessas lives dele da madrugada, e aí ele falou o seguinte, também sobre árvore, tá? Eu tenho uma conexão muito grande com árvore. Então, o que acontece? Ele falou assim, você já parou para pensar que a árvore, ela veio para dar o fruto para outros seres saborearem esse fruto? Sim. Então, aí, quando você olha para essa analogia, faz todo o sentido você entender que você veio nesse mundo não para viver as coisas desse mundo. Você veio nesse mundo para servir outras pessoas nesse mundo. E é nesse servir outras pessoas é que você vai ter a maior evolução. E o que fez sentido para mim, que fez essa busca, de onde eu evoluí, foram 3 palavras: corpo, mente e alma. O corpo é para você entender o que você faz de certo e errado e corrigir. A mente é que você tem que se questionar. Você tem que fazer as perguntas certas baseadas no que vem
do corpo. O que é o corpo? A experiência que você viveu como corpo. Que vai ter hora que você vai querer fazer uma coisa, mas você sabe que aquilo é ruim. Você vai ter que se autocorrigir para que não haja a autossabotagem. E quando a gente fala de alma, a gente já está falando dessa sabedoria vertical. Eu tenho que ter uma alma melhor, eu tenho que evoluir minha alma. Para quê? Para que eu tenha essa conexão com o espiritual. Eu acho que esses 3 caminhos é que todo mundo tem que fazer a reflexão. Como que está meu corpo? Eu estou cuidando bem dele? Como que está aqui minha mente? Eu estou evoluindo bem? Eu estou fazendo coisas boas para minha mente? Para que eu tenha algo melhor? E minha alma? Como é que ela está? Ela está limpa? Ela está suja? Como que eu estou trabalhando isso também? Eu acho fantástico a pessoa pegar e colocar esses três palavras numa folha e ir anotando. Ele vai entender, a pessoa que vê esse vídeo ou que chegar nesse questionamento, ela vai entender que alguma dessas três áreas dela, desse ser, está em falta. Então aí ele tem que voltar e fazer esse mergulho à raiz. O que é que eu vou melhorar? O que é que eu vou mudar? Espero que eu tenha respondido aí, Natália. Maravilha! Sabe o que eu acho mais bacana? É que pode ser algo simples. Só que a gente precisa aprender a ter constância. Pode ser algo simples e realmente você assumir aquele compromisso de colocar em prática. Depois de colocar em prática, aí você começa a ter constância. Aí o resultado muda. É porque às vezes a gente está esperando uma diferença ou uma transformação muito grande, muito mirabolante, e aí a gente não tem a paciência de perceber esses micro resultados, né? E aí identificar que realmente a nossa mente expandiu. Então, assim, gratidão pelas dicas, é isso mesmo, assina embaixo e completo, né? Então, assim, comece a fazer algo, mesmo que seja pequeno, não tem aquele olhar, assim, de julgador, sabe? Assim, nossa, mas é tão pequeno, Natália, isso não vai dar certo. Não, faça o pequeno mesmo. Só que, além de fazer, tenha constância, né? Então, assim, por exemplo... hoje não deu para caminhar os 11 quilômetros que eu queria, mas eu vou poder pedalar 40 minutinhos, entende? É não deixar de fazer. Então, assim, faça, mesmo que seja pequeno, mas continue fazendo, o resultado ele vai chegar, né? E essa mente vai explodir sim. Fábio, eu adorei nosso papo. Vou deixar você mandar um abraço aqui para todo mundo que passou pela live, que vai assistir depois, com certeza eu vou cortar uns pedaços aqui para a gente colocar, porque você trouxe muita coisa bacana para contribuir. Vamos colocar um ponto aqui, que assim, eu queria só concluir, Natália, esse último ponto que você falou, que assim, quando a gente fala muito de mudar hábitos, pensamentos, atitudes, até mesmo algumas coisas do espiritual, é bacana. Vou só concluir aqui para ficar bem legal no final aí da live. Eu quero deixar nesse final, como contribuição minha, uma ideia de atividade. Qual que é essa ideia de atividade? Porque quando a gente coloca muito na prática e na teoria, na teoria tudo funciona, mas vamos trazer para a prática. Então eu vou deixar aqui como reflexão para vocês alguns pontos. Durante 7 dias, assuma um novo hábito, porque em 7 dias você organiza dentro da prática do dia. Em 21 dias, você oficializa aquilo como um hábito diário. Mas, em 90 dias, você instala um código no seu sistema. Ou seja, em 90 dias, mais os 21 dias que você fez antes, ou seja, em 4 meses, você não deixa de fazer mais esse hábito. E se você executa ele em 6 meses, ele passa a ser parte da sua rotina. Falo isso por experiência, tá? Eu gosto de ter hábitos diários, porque com os hábitos diários, se eu fiz algo durante 3 dias, eu consigo fazer em 7 dias, uma semana. Se eu fiz uma semana, por que eu não consigo repetir mais 2 semanas? 21 dias. Se eu fiz em 21 dias, eu consigo fazer mais 9. Eu fechei um mês. Só que aí
entra uma coisa. O quão ou quanto você está disposto a assumir essa responsabilidade com você. De fazer 3 dias, de fazer 7 dias, 21 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. O quanto você está disposto a assumir um novo hábito. Maravilha. Eu acho que essa é a atividade da live de hoje. Vai ficar aí para o pessoal pensar e colocar o que é interessante para ele fazer. Show! Show demais! E olha só, na verdade a gente podia combinar para o pessoal fazer e marcar a gente nos stories, hein? Coloca lá qual que vai ser esse novo hábito que você vai se comprometer. Será que você está 100% comprometido, gente? 7 dias, começa com 7 dias e depois você vai aumentando. Mas assim, pense em algo que vai realmente contribuir para aquele resultado que você quer ter. Porque às vezes a gente tem vários hábitos que estão nos afastando do nosso objetivo. E aí, gente, a gente pode falar daquela balinha depois do almoço que a gente come todo dia. É também um hábito, só que é um hábito que está sendo destrutivo. Você está entendendo? Hábito, de qualquer forma, você vai ter. Você tem vários hábitos. O grande lance é você ter hábitos produtivos, porque aqueles hábitos que não são produtivos estão se tornando vícios. E isso daí só vai te destruir se tinha passado do seu objetivo, né? Ô, Fábio, gratidão. Já adorei essa tarefa. Quem me conhece sabe que eu amo tarefa. E bora, gente. Faz aí um print, coloca nos stories e aí coloca pra gente qual que é o novo hábito que você vai assumir o compromisso de fazer, hein? Acho que vai valer a pena. Fábio, eu queria que antes da gente terminar, você falasse seu livro. Vamos dar um spoiler aqui. Tem um delay, tá, gente? Tem um delay aqui. Deixa. Agora você me pegou aqui, nossa. Aqui, ó. Não tem problema. Vou só mostrar Sabe o que a gente pode fazer? Ó. Maravilha, maravilha. É isso Na aí. realidade, ele conseguiu ver, não? Aqui, ó. Sim, consegui. Aqui, ó. Só que esse livro, ele tá todo idealizado, mas não tá escrito. Chama assim, Trabalhe Sua Melhor Versão, Start da Vida, livro interativo. Só que eu acho que eu vou ter que fazer um curso da Natália para me concluir esse livro aqui, ó, porque esse aqui tá no forno, já tem tempo. Então, a gente também tem que se autodesafiar, né? Então, aceita aí já para fazer parte da sua primeira turma de escritores. Olha, eu não poderia perder essa oportunidade de provocar, mas pega aí novamente, porque eu quero que você conte para a gente. Do livro. Eu quero que você conte para a gente sobre esse desenho, porque eu achei assim a história tão bacana e a mensagem tão bacana que eu acho que é ideal para a gente finalizar nossa live. Pega o desenho aí e conta para a gente esse desenho. A ilustração da capa. Porque a gente falando de expansão de mente, gente, são degraus, não é verdade? Não são níveis? A gente falou o tempo inteiro na live sobre níveis que a gente vai avançando. Olha que bacana essa sacada. Eu vou tentar aproximar aqui, ó. Porque é um desenho que ele não é à toa. Geralmente a capa tem... Eu acho que tá legal aqui para enquadrar, mas tem um ponto. Tem gente que fala assim, às vezes o livro é ruim, mas o design é bom. No design aqui eu acho que tá legal, então eu quero colocar o conteúdo do livro na mesma altura do design. Mas o bacana aqui é o seguinte, pouca gente sabe que muitas pessoas, né, de uma forma geral, elas não evoluem por causa da sua criança interna. Ela desenvolveu de uma forma errada quando criança. Por isso que ela não sobe nessa evolução, nesses degraus aqui, para crescer como pessoa. Por isso o motivo da capa. E aqui, ó, seria a orelha, tá vendo? Na contracapa, que já está pronta, já tem um conteúdo vasto, a pessoa sai como adulto. Aqui ela está parada porque ela ainda não deu o start. E aí que está o segredo que envolve o conteúdo do livro, tá? Show. Maravilha.
Então, pessoal, que a gente possa acessar sim essa criança, mas acessar essa criança para ter humildade, para ter ousadia para avançar, para ter esse coração que, apesar do erro, está disposto a dar o próximo passo, entende? Que não se bloqueia porque errou ou porque não fez tudo perfeitinho, entende? Que a gente possa acessar essa criança para ter aquela energia extra para ir atrás dos nossos objetivos, acessar essa criança para ter humildade de ouvir o outro, de ser como uma esponja que absorve o conhecimento que o outro nos entrega, entende? Então, assim, para a gente encerrar essa noite, eu queria convidar cada um a acessar essa criança e ter uma coragem, porque criança é corajosa, vamos combinar? Ela quer mais é colocar a capa da Mulher Maravilha, do Super-Homem e fazer a vida valer a pena. Então, que a gente possa assumir essa criança e estar disposta a encontrar esse adulto mais tarde. Só que esse adulto a gente só vai encontrar se a gente tiver coragem, ousadia de subir degrau a degrau, né? É isso que é expansão de mente. Não é, Fábio? Gratidão por essa noite, gratidão pela oportunidade. Deixa um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo e vai nos assistir depois. Caramba, essa última parte aí, eu vou te ser muito honesto, essa última parte aí eu já sei quem vai escrever ali, eu esqueci o termo que dá antes do livro, antes de abrir o conteúdo Prefácio. do livro, prefácio, perfeito. Aí já vou convidar para o prefácio. Foi a melhor descrição, né? A melhor forma de apresentar o livro de uma forma bem simples. Adorei, já vou pegar esse pedaço da live aqui, já vou colocar lá e dar os créditos. Que massa. Que massa. Fábio, gratidão. Um beijo enorme. Gratidão a você que continua aqui com a gente até agora. E gratidão a você que está assistindo depois também. Já começa a seguir o Fábio, gente. Vou colocar nos stories aqui também para vocês acompanharem o trabalho dele. Ele tem uma agência em Teoflotone, mas que não atende só Teoflotone, tá? Então você que é de Valadares também pode entrar em contato, de outras cidades também entrar em contato. E até a próxima, que a gente tem muito assunto aqui para conversar, falar sobre livro, falar sobre marketing e falar de desenvolvimento também. Bom, eu quero só agradecer, gratidão é a palavra. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que algumas pessoas foram escaladas para poder ter a oportunidade de estar aqui compartilhando com você conhecimento, mas é uma gratidão enorme eu poder estar aqui compartilhando algum tipo de conhecimento e poder somar também, impactar outras vidas aí. Porque eu sei que essa live em si, ela vai impactar muitas pessoas. Depois a gente vai jogar no YouTube e em outras redes sociais para que acessem mais pessoas e as pessoas se identifiquem com esse conteúdo. Porque tem muita gente aí procurando conhecimento, procurando ter essa expansão da mente e adquirir também novas experiências. Dar a cara ali e sofrer pressão, porque para mudar tem que ter pressão, né? Essa daí eu já encerro com essas falas. Gratidão. Tem que sair da zona de conforto, gente. A zona de conforto é gostosinha demais, mas não é lá que a gente alcança os nossos resultados e não é lá que a gente prospera, não é lá que a gente avança. Então, assim, ó, beijo enorme para todos. Tchau, tchau, até a próxima. E teremos próximos momentos, viu, Fábio? Abraço, fique com Deus.